E aí, pessoal, beleza? Então, dando continuidade aí às aulas de fração que a gente está vendo. Então, uma coisa importante aí, se você caiu de gaiato aqui nesse vídeo e não sabe o básico de fração, eu recomendo vocês assistirem a playlist desde o começo. Então, eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ir direto lá para a playlist. Ou então, eu vou colocar aqui em cima também o primeiro vídeo da playlist para vocês assistirem desde o começo. Mas se você já tem uma noção de fração, ou se você já assistiu os outros vídeos que eu passei para vocês, então vamos começar, né, a parte de multiplicação de frações, né, que é a parte desse vídeo. A multiplicação de frações, ela é muito mais fácil que a adição e subtração, por incrível que pareça, tá? Então, e a gente já vai começar com um exemplo prático para vocês verem na prática como faz isso, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de seguir o canal, tá? Ativa as notificações aí, todas essas coisas, para vocês poderem estar sempre acompanhando o que eu for postando e para me ajudar aí, né, a poder divulgar para mais pessoas e mais pessoas conseguirem saber o que está sendo passado, beleza? Então vamos direto aqui para a prática. Então, como que eu faço uma multiplicação de frações, né? A multiplicação de frações, ela vai ser feita assim, ó. A gente vai pegar e vai colocar, vou dar um exemplo prático já direto, né? Vou escrever aqui, ó. Por exemplo, 5 terços vezes 2 quartos, tá? Uma coisa importante, vou fazer um parênteses aqui. Acostumem-se sempre, né, no ensino médio, como o foco desse canal é ensino médio, acostumem-se sempre no ensino médio, continha de vezes, é sempre com ponto, tá, gente? Não para de usar dentro da continha aqui o xizinho, tá? Não faz isso não, tá? Porque senão você vai começar a se confundir, vai entrar equação de primeiro grau, que tem a letra x no meio da conta, né? Equação de segundo grau e tal, e aí vocês vão se perder. Então sempre usa o pontinho, tá? Eu vou escrever aqui um negócio e depois eu vou explicar para vocês, mas assim, como que a gente faz a conta aqui, né? Se eu quiser fazer essa continha uma vezes o outro. O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá bom? Então, ó, 5 vezes 2 e 3 vezes 4. Pô, professor, peraí. Você acabou de falar para eu não usar o x e você está botando um x aí para a continha de vezes? Então, gente, quando eu estou explicando, né? Se vocês pegarem livros e tiver umas flechinhas tipo essa que eu estou fazendo, que é para explicar a operação, aí tudo bem, a gente na hora da explicação coloca o xizinho para a gente entender a operação que a gente está fazendo, porque se eu botasse um ponto aqui talvez ia ficar esquisito, né? Então a gente coloca o xizinho para entender. Ou então, por exemplo, vamos dizer que fosse uma operação de dividir, não é, tá? Mas vamos dizer que fosse, aí eu ia colocar esse símbolozinho aqui que é o da divisão. Eu não ia pegar e botar uma barra, não ia colocar uma fração, né? Tipo, eu ia colocar o símbolozinho da divisão, que aí todo mundo entendeu o que eu estou fazendo. No caso, como é uma continha de vezes, eu estou colocando x para vocês entenderem que é uma conta de vezes, ali 5 vezes 2, né? 3 vezes 4. Mas reparem que isso que eu coloquei em vermelho aqui é para eu explicar para vocês. Não é a conta, não está o x aqui no meio, tá? Esse x aqui no meio que é bom vocês evitarem. Agora, estou explicando, tal, estou fazendo aqui a flechinha, aí não tem problema usar, fica até mais fácil de entender, tá bom, gente? Então, não se prendam nisso, tá bom? Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, ó, 5 vezes 2 é 10. E embaixo, 3 vezes 4 é 12. Pronto, acabou, tá? É só isso a conta de vezes. Nossa, mas só isso? Acabou? Posso fechar o vídeo? Não, calma aí. Não terminei ainda. Qual que é o problema de você terminar desse jeito? Normalmente uma conta de vezes, né? Todo mundo sabe, números que multiplicam, os números ficam bem grandes, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente chegou no 10 sobre 12. E 10 sobre 12 é um número feio, né? Um número grande e um número que dá para simplificar, né? Então, já falamos sobre isso, mas vamos revisar a simplificação. Então, sempre que eu tiver dois números que eu conseguir simplificar, eu tenho que simplificar eles. Eu não posso terminar a operação desse jeito, tá? Então, por exemplo, se eu olhar os dois números são par, né? Então, eu consigo dividir tanto de cima quanto de baixo por 2. Então, eu vou fazer aquela continha lá que a gente já fez nos outros vídeos, né? Ó, vou dividir por 2 e dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 deu 5. E 12 dividido por 2 vai dar 6. 5 sextos. Aí sim vai ser um número mais bonitinho, né? Pra gente trabalhar. Então, agora sim tá finalizado. E é só isso, multiplicação. Para o vídeo não ficar tão curto assim, vou fazer mais alguns exemplos, né, para a gente praticar. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar outros números. 1 quarto vezes 2 terços, tá? Então, 1 quarto vezes 2 terços. O de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12, tá?
E aí dá para eu simplificar também, ó. Os dois são múltiplos de 2, vou dividir por 2 de novo. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 vai dar 6. Beleza. Vamos fazer um pouco mais difícil, tá? Mais difícil não, diferente, né? 2 vezes 1/3. E aí? 2 vezes 1/3, mas o 2 não tem fração. Tem, tá? O que a gente tem que lembrar? Sempre que um número não tiver uma fração, quer dizer que ele é uma fração sobre 1. Tá? Lembrando lá da ideia das pizzas, né? Se eu tenho uma pizza, no caso eu tenho 2 pizzas. Eu tenho 2 pizzas inteiras, né? E eu dividi por quanto cada pizza? Por nada. Então, ó, elas foram divididas? Não. Então a parte de baixo é 1. Quantas pizzas eu tenho? 2. Então 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, né? 2 pizzas. Isso aqui é só para vocês relembrarem, tá? Então, quando eu tenho assim, ó, um número inteiro vezes uma fração, esse número inteiro é a mesma coisa que tivesse esse 1zinho embaixo. Ah, eu preciso botar esse 1 toda vez? Não, não precisa. Você pode fazer direto. Eu estou colocando que é para todo mundo entender, tá? Mas não precisaria fazer isso. E aí, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. E 1 vezes 3 vai dar 3. Pronto. 2 vezes 1/3, 2/3, né? E aí, vamos pegar mais um exemplo para a gente terminar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 10 quintos vezes 1/4, tá? Aí você pode me perguntar aqui também, 10 quintos, professor, 10 quintos? Eu não posso simplificar e dividir 10 por 5 e fazer que é 5? Até pode, tá? Mas como está na conta, se você estiver fazendo uma conta, às vezes nem vale a pena você ficar simplificando, porque depois vai ter que simplificar de novo, né? Então, já está com o número grande, você pode deixar ele grande, faz tudo e simplifica só no final, tá bom? Então, ó, 10 quintos vezes 1/4, eu vou fazer o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 10 vezes 1 dá 10. 5 vezes 4, 20. Agora sim, ó, eu vou poder simplificar por um número muito maior, né? Bem mais fácil fazer isso daqui. Que aí eu só gasto meu cérebro uma vez só, né? Então, ó, 10 e 20, que número que é múltiplo dos dois, né? Que eu posso dividir tanto de cima pelo de baixo pelo mesmo número, o maior que eu puder aqui. Então, os dois são múltiplos de 10, né? Então, eu posso vir aqui, ó, 10 dividido por 10 e 20 dividido por 10, né? Então, ó, 10 dividido por 10 dá 1, 20 dividido por 10 dá 2. Pronto, a resposta é meio, beleza? Então, é isso, gente. A multiplicação de fração é isso, tá feito, tá? Essa é a operação mais fácil de fazer com fração. E aí depois, lógico, né? Conforme a gente for trabalhando outras matérias, aí vai entrar umas coisas mais complicadas. Quando tiver x, quando tiver raiz quadrada, como é que faz? Calma. Quando eu for passar uma playlist com isso, né? Com raiz quadrada, com equação de primeiro grau, aí a gente vai usar a fração lá, né? E aí vocês vão já estar sabendo a fração do jeito simples, e aí vocês vão conseguir entender o que eu estou explicando lá, beleza? Ou então já vai dizer que vocês já talvez assistiram aquele vídeo e caíram aqui, para poder entender a fração melhor, e daqui a pouco vocês voltam para o vídeo que eu estou falando aí, né, com a equação de primeiro grau, e conseguindo fazer uma multiplicação de fração com a equação aí, tá bom? Então é isso, e não esquece aí de curtir e seguir o canal. Até mais, galera, até o próximo.